Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje nessa live comemorativa de 1 ano do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. A priori, eu quero, antes da gente iniciar, com nossa programação, falar um breve resumo do nosso NEP, que eu sempre tive muito interesse, muita vontade em estudar o Evangelho, sempre me sinto bem. E, como posso dizer, estudando, preparando uma palestra, saí pesquisando e encontrei o NEP Brasil. Li por inteiro o site do NEP Brasil, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho do NEP Brasil. Me interessei de primeira pela proposta, muito encantadora, e resolvi ter a iniciativa de criar e fundar um grupo aqui em nossa cidade de Mossoró, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. De imediato, falei com meu afilhado Gabriel, que topou de primeira, e a gente foi juntando mais corações, e assim fundamos, em agosto de 2020, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, o NEP, Caminho, Verdade e Vida, fazendo referência ao Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando nosso Mestre Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Atualmente, o nosso NEP está com um programa ativo do estudo do Evangelho de Mateus, já seguindo o programa do Evangelho Redivivo, no estudo interpretativo do Evangelho de Mateus, além de, no nosso canal do YouTube, também constar muitas lives em torno do Evangelho e também da própria doutrina espírita em si, transmissões, Pessoal, só um momentinho que eu acho que o nosso amigo Leonardo teve um probleminha de internet. Eu vou vou colocar um momento de arte espírita com o querido Gabriel para a gente dar continuidade, tá bom? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso
a guerra e caminhamos juntos uma luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Enquanto nosso irmão Leonardo chegou, seja bem-vindo de volta, Leonardo, à tela. Os problemas técnicos aí rápido, mas como estava dizendo, o nosso núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, além dos nossos programas de estudos, também constamos com lives no nosso YouTube e também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de nossas lives e palestras também estarem disponíveis em podcasts em diversas plataformas. Todas as nossas redes sociais, além de um programa que chamamos de Epístolas do NEP Caminho, Verdade e Vida, é possível encontrar no nosso blog do NEP Caminho, Verdade e Vida. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para celebrar o nosso 1 ano de O nosso amigo Leonardo, eu acho que ele teve um probleminha de novo com a conexão, mas eu vou dar continuidade enquanto ele resolve esse probleminha e vou chamar o nosso querido amigo Denilson para proferir a prece inicial. Seja muito bem-vindo, Denilson. Muito obrigado, Clara, obrigado, Léo. E satisfação estar aqui na presença de todos vocês, né? Aqui na expectativa para ouvir a nossa irmã Cris. E vamos, né, nessa comunhão de pensamentos, nessa comunhão de ideais em torno do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, vamos orar, né, rogando ao nosso Pai Celestial, rogando a Jesus e aos bons Espíritos que conosco também participam deste encontro, para que possamos levar a mensagem a todos aqueles que nos assistem nesse momento e aqueles que assistirão posteriormente com o evento já gravado, para que essa mensagem nos preencha o íntimo e nos faça, de fato, realizarmos ainda na Terra as ações nobres que o Evangelho nos propõe. Que assim seja. Obrigada, Denilson, pela prece inicial. Nosso amigo Leonardo ainda está aqui resolvendo os probleminhas de conexão. E eu gostaria agora de convidar a nossa querida expositora da tarde de hoje, Cris Mascarenha, para fazer a exposição do tema. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Clara. Obrigada, Denilson, pela recepção. Léo, que estava conosco nos bastidores, já ele volta, né? Todos que aqui já estão, já vi alguns nomes queridos, né? Estamos entre amigos e irmãos. Muito alegre por estar comemorando com o NEP Caminho, Verdade e Vida. Esse momento, esse 1 aninho, né? Que seja uma vida longa, e vai ser porque é um projeto de Jesus, do nosso Cristo, então não tem validade, né? Estamos unidos para sempre, se Deus quiser. Então, muito obrigada pela oportunidade, estou muito alegre, né? Esse tema que foi dado, a mensagem do Cristo, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, é um roteiro
para nós do NEP, mas para todos, né? Eu sou tão apaixonada por Alcione e o livro Renúncia. Olha, gente, eu tenho 2. É de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier, FEB Editora, né? A capa nova está aqui. É um livro que, inclusive, marcou muito minha vida, porque realmente aqui ela exemplifica, ela passa por tudo que uma pessoa, numa trajetória de ascensão, precisa passar, né? Então, é uma história real que nos ensina, de alguém anônimo, né? Alcione, para a gente, como todos nós, né? Nós estamos tão acostumados com personagens famosos, mas a grande maioria nós somos discípulos de Jesus, anônimos, cada um com suas histórias, mas cada um com suas vitórias também, né? Então, esse livro trata de Alcione, a personagem, ela já é mais evoluída, e como aqueles espíritos que são mais avançados, que às vezes nem precisam mais reencarnar, mas tem um motivo quando eles querem fazer isso, normalmente por algum afeto que precisa, que está encarnado ou que precisa acompanhá-lo na próxima encarnação. E é o que acontece, porque ela quer ajudar Carlos e alguns familiares que estavam nas faixas inferiores, ajudá-los na reencarnação, né, na ascensão deles. E o livro é realmente imperdível, né? E há um cruzamento aí de vidas com Emmanuel, porque Emmanuel convive com ela. Ela criança, ele é o padre Damiano. Ela já trazia, lógico, as experiências, aquele caráter já abnegado, de renúncia, mas o Emmanuel estuda o Evangelho com ela, lá na Espanha, né? Passa alguns conceitos, e tem passagens muito bonitas, né? Que eles conversam sobre o Evangelho. É bem interessante. Então, fala de uma jornada, que é a jornada da gente, né? O Evangelho, ele realmente não pode ser só conhecido, porque isso nós já fazemos há séculos, né? Há muito tempo, há mais de 2 anos, nós estamos estudando. Léo, seja bem-vindo de novo. Que bom. Você quer falar algumas palavras, Léo? Concluir algo? Fique à vontade. Já iniciou suas considerações. Então, não vou lhe atrapalhar por agora, pode continuar. Eu só lhe apresentar, gente, aqui, né? A Cris, ela é representante do NEP Brasil, que aqui está conosco, palestrante, oradora, apresentadora de programas, né, a respeito do Espiritismo, apresenta o Evangelho de Lucas pelo NEP Honório de Abreu, também o programa Encontra-se pela rede, né, Amigo Espírita TV, e que muito alegremente veio estar conosco hoje. Então, desculpe interromper, mas é só para lhe agradecer por estar aqui conosco. Imagina, obrigada, e fique à vontade, tá? Para a gente ir conversando. Então, Emmanuel, no livro Consolador, ele traz também esse mesmo roteiro, esse mesmo conceito, quando ele fala das duas asas, né? Para o voo da alma. Essas 2 asas, ele diz, é que vão conduzir aos mundos celestes. Então, a gente vai primeiro, né? Porque nós sabemos que não só pessoas espíritas podem assistir essa live, mas outros também, falar rapidamente que mundo é esse, mundo celeste. Kardec, muito didaticamente, ele classifica em 5, né, as condições do mundo. Lógico que a gente sabe que tem mundos intermediários entre uma classificação e outra, mas basicamente o mundo primitivo, início das encarnações, o mundo de expiação e provas, o que nós vivemos, que o mal predomina, né? Ainda assim, a animalidade maior na gente, o materialismo, mas já com pensamento contínuo, raciocinando, né? O Homo sapiens sapiens, o mundo de regeneração que nós estamos aí, né? Vislumbrando, que são aqueles que, apesar de ainda ter o que expiar, nesse mundo aurem forças, se renovam para continuar a jornada. Podem até cair, né? Mas já mais convalescente das nossas próprias mazelas. É um mundo onde começa a predominar o bem. Aí vem o mundo ditoso, o 4º, que é aquele que o bem predomina realmente sobre o mal.
E o celeste, gente, acabou o mal, o bem reina, né? Então, é quando nós realmente estivermos purificados. Então, para isso, realmente é necessário essas duas asas que ele fala, que são o quê? A asa da sabedoria e do amor. A sabedoria diz respeito a conhecer e meditar. O amor diz respeito a sentir e viver. Então, observemos que são aquisições do espírito, não são aquisições materiais, né? Tudo é aquisição da alma. Então, o conhecer, que é o primeiro, a gente já lembra de Jesus quando ele diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a base, o conhecimento. O conhecimento é que vai abrir, vai tornar um campo, um terreno fértil, abrir brechas, né, para que possamos conquistar novos patamares. Diz respeito ao intelecto, realmente, ao raciocínio, né, o que vem primeiro, a percepção, a concatenar as ideias, elaborar, a inteligência, a cognição, né? Então, é preciso o quê para conhecer? É preciso ler, conhecer as ciências, né? Os espíritos, os anjos, a gente sabe que Jesus, por exemplo, conhece todas as ciências, dominam todas as ciências, né? Então, é importante para a gente saber quem são os personagens, conhecer Jesus, a geografia, as paisagens, porque Jesus disse que nenhuma palavra se perderia. E é verdade. Quando a gente lê o Novo Testamento, uma vírgula faz um sentido, uma palavra, um silêncio diz algo, né? Então, a gente precisa realmente se deter e estudar, né? Então, é uma faculdade necessária para você atuar. Como é que você vai atuar, por exemplo, profissionalmente, sem ter feito um curso técnico, sem ter feito uma faculdade? É o início, né? E aí a gente vê também a instrução do Espírito de verdade. Instruí-vos, espíritas amai-vos e instruí-vos, né? E nós temos uma literatura espírita gigantesca, né, que possibilita para a gente esse entendimento do além-túmulo, essa troca que nós terminamos conhecendo detalhes, nuances da história da gente mesmo, da humanidade, que não estão nos livros do mundo, né? Então, a gente não precisa ter pressa, a gente vai devagar e sempre. É melhor ir devagar e sempre, num ritmo bom, que absorva, que não doa, que não seja cansativo, do que a gente querer abarcar tudo de uma vez só, né? Porque a gente fica muito ávido por conhecimento quando a gente começa, principalmente, porque a gente vê muita literatura, né? Então, para isso, o que é que é preciso? Para estudar é preciso rotina, é preciso disciplina. Não existe espírito evoluído que não seja disciplinado. É impossível. Todos eles são disciplinados, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa virtude, né? A gente também construir o hábito. O hábito é muito importante. O hábito, inclusive, segundo Leon Denis, é o que vai fazer o quê? Nossos destinos, né? Nós somos eles. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, né, nós encontramos a base também para estudar, além do Novo Testamento. Especialmente nesses, porque um traz justamente esse conhecimento do mundo espiritual, porque o NEP estuda a luz da doutrina espírita, e o Evangelho traz a questão moral, né, que é o exemplo do Cristo. Diálogo interreligioso acrescenta muito. Nós, espíritas, começamos a estudar a Bíblia há menos tempo. Nossos irmãos são mais experientes, então a gente vê comentários interessantes, de um ponto de vista diferente, né, com algum contexto diferente também. Então é muito, muito bom também nós fazermos essas trocas, não tem problema, desde que no final nós arremetamos com a doutrina espírita, ok? Não tem problema nenhum. As estatísticas, os pesquisadores nos dizem que para nós ficarmos bons em algo, nós precisamos ter 10.000 horas de estudo. Não é tanta coisa assim, não. Para nós que temos a vida toda, somos imortais, né? Então, aí você se torna bom. Isso fala do quê? Do esforço pessoal,
Para a gente, nada a gente conquistou sem esforço. A gente está aqui com esforço, né? A gente trabalhou, estudou, adquiriu coisas, equipamentos, a gente comprou livros, a gente pesquisou. Então, faz parte, né, o esforço dessa caminhada. Então, é uma atividade proativa, que depende só de mim, do meu querer. Ninguém me obriga, ninguém. Eu tenho que querer, só depende de mim, eu faço só, né? E aí vem o meditar. Agora a gente tem material para entender, compreender, né? O que é isso? O meditar é quando chega assim ao máximo, né? A culminância, atinge a sabedoria. A gente, meditando, a gente consegue discernir, distinguir o que, né? O que é o meditar? Se a gente for assim, com uma palavra muito simples, que seja bem ampla, porque a gente tem muitos conceitos de meditação hoje, né? A gente pode entender que o meditar é o contemplar. O que é que precisa para contemplar? Então, para meditar, para refletir, precisa uma tranquilidade, uma calma, um silêncio interno, né? Não só um silêncio externo. Às vezes, até a gente está tão silencioso internamente, tão concentrado, que nem escuta o silêncio externo, né? Eu espero que vocês não estejam escutando, inclusive, porque eu tenho alguns ruídos aqui por perto, eu estou escutando na minha casa. Então, é o coração, né? É a gente relaxar. Então, a meditação é uma atividade receptiva, não é ativa como estudar. É uma atividade que a gente se abrindo, a gente se colocando à disposição, com uma boa respiração, com pensamentos, talvez positivos e sobre algum versículo, por exemplo, que a gente queira compreender melhor, que a gente queira elaborar, eu fico receptivo para quê? Para os amigos espirituais agirem em mim com o conteúdo que eu adquiri no conhecer. E aí eu tenho insight, é o que eu chamo de insight, né? A espiritualidade me inspirando na realidade, né? Então a gente vê que a partir daí do meditar, a gente precisa da ajuda da espiritualidade, né? Como fazer? Oração, repousar o corpo, né? A gente lembrar dessas passagens, a gente com o tempo começa a se sentir envolvido, até fluidicamente, né? Isso com o tempo. Então, o meditar fecha essa primeira asa da sabedoria. Você conheceu e você refletiu. Você já conheceu e já sabe distinguir. Já está em condições, né, de saber o que é melhor. Então, a espiritualidade precisa encontrar esse terreno fértil na gente, né? Porque a gente vai usar a sabedoria para quê? Para, no dia a dia, naqueles desafios que forem aparecendo para a gente, problema, doença, desemprego, infortúnio de qualquer ordem, saúde, a gente conseguir agir da melhor forma possível, né? E aí a gente vai para o sentir. O sentir, gente, esse sentir não é um sentimento de amigo, de namorado, é um sentimento evangelizado, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, eu devia até ter deixado aqui perto de mim. Ele está aqui, olha que bom, está aqui facinho, que eu usei numa palestra outra. Olha só o que é esse sentir. Olha o que Humberto de Campos fala para a gente no prefácio, ele apresentando o livro Boa Nova, né? Quem psicografou foi Chico Xavier, FEB Editora também. Ele diz o seguinte, ele era um jornalista, né, da academia. Ele diz, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura, antiga ou contemporânea. Cito Mateus e João, é que existem espíritos esclarecidos, os que conheceram, refletiram, né? Esclarecidos têm a sabedoria. E espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. É lindo. Ele aqui, a humildade, né? A noção de que não é necessário, não é suficiente, só conhecer, né? Só refletir, só entender cognitivamente, mas é preciso se evangelizar, ter sentimento, ter amor, né? E aí a gente está falando, sabe de quê? De virtudes.
A gente está falando de uma dimensão do sentimento. A dimensão do sentimento é a dimensão onde eu mudo. Olha, que ela antecede a própria que é viver. É no sentimento, no amor, que eu tenho motivos para mudar. Eu não tenho motivos para mudar só raciocinando. Porque senão não tinha ninguém em depressão, não tinha ninguém, né, que quisesse fazer algo e não conseguisse. Porque só era pensar que algo é lógico. Olha, eu preciso emagrecer, então eu preciso parar de comer. Se fosse assim, era muito fácil, né? A gente resolvia facilmente, só com o pensamento, mas tem que ter um sentimento. E aí a gente vai trazer aqui para a gente refletir o BIP da caridade. Não sei, Léo, se vocês falam assim, a gente aqui em Recife fala o BIP da caridade, que é a benevolência para com todos. Olha só, para com todos, não é só como o próximo, a família, os amigos, aquele que a gente gosta, aqueles que pensam igual a gente. Não, para com todos. Se for assim, nós estamos como os fariseus ainda. Para quem é de outra religião, para quem é de outra raça, de outro partido político, de outro time, para quem é diferente de mim. Porque ser bom com quem é igual a mim, com quem não se indispõe comigo, ou com quem eu tenho um interesse muito grande, é mais fácil, né? E aí vem a indulgência, que é a trave no olho da gente. Se eu ficar exigindo do outro que ele se comporte igual a mim, porque eu quero eu ser a referência, eu não sou a referência é o Cristo. Nós estamos longe, é do Cristo, ninguém está longe da gente, eu não sou modelo, né? O modelo é Jesus. Então, indulgência para com as faltas dos outros, porque eu tenho as minhas também. Eu não enxergo porque eu tenho a trave no meu olho. Eu enxergo o cisco, que é insignificante no olho do outro. Né? Então, às vezes eu estou com algo muito maior, não dessa existência, mas de existências anteriores. Né? Todos estamos no caminho, no mesmo, em momentos diferentes apenas. E aí a gente vai para o perdão das ofensas, que aí o perdão, né, é algo que a gente tem que meditar bastante, porque quando a gente não perdoa, a gente é obsessor da gente mesmo. A gente está se colocando preso ao outro. Às vezes o outro não está nem aí para a gente. Não está sendo atingido em nada, inclusive, se ele não merecer, se ele não precisar de ser atingido por um pensamento ruim da gente. E a gente está se envenenando. Né? Então, foi a lição derradeira do Cristo. O perdão diante daquele holocausto. Ele perdoou. Né? Lembrando que perdoar não é amar. A gente começa perdoando o quê? Não divulgando, sendo indulgente, né, às faltas do outro, não desejando mal, a gente vai aos pouquinhos, tá certo? Então, quais são os sentimentos que eu tenho dentro de mim? Eu devo pensar. Porque o sentimento que eu tenho dentro de mim é o sentimento que eu vou praticar. Se eu tenho mágoa, se eu tenho rancor, se eu tenho ciúme dentro de mim, é dessa maneira que eu vou me comportar. Nem se engane achando que, eu penso, mas eu não ajo dessa maneira, eu me controlo. Não, a gente não consegue ser tão prático, né, nesse sentido. Então, se a gente está com mágoa, se a gente está com raiva, se a gente tem a quem perdoar ou pedir perdão, o que a gente fala na psicologia positiva, a gente tem que modular. Ou seja, a gente tem que ter uma referência. Por exemplo, um atleta, pegando o exemplo agora das Olimpíadas, né? Um atleta, para ele fazer um roteiro, um planejamento, para ele se incentivar, o que é que ele faz? Ele vai modular outro atleta, um que ele goste, que seja referência. E aí, como é que ele modula esse atleta? Opa, eu quero ser esse atleta tal, quero ser Rebeca, na ginástica olímpica. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar conhecer a Rebeca. O que é que Rebeca come? O que é que Rebeca faz para manter a forma? Quantas horas ela treina? Então, eu vou fazer, porque eu não sou ainda. Então, eu tenho que modular, eu tenho que imitar. Né? No caso, o nosso é o Cristo. Questão 625, né? O modelo e guia da humanidade, que o Deus tem oferecido para a gente. Então, eu vou modular Jesus para quê? Para educar o meu sentimento. Ok?
uma dica para a educação dos sentimentos, gente, básico. Joana de Ângeles traz aí, ó, isso aqui, ó, cadê do lado de cá? Essa série psicológica não é à toa, porque ela diz que nós somos seres racionais, né, mas que não usamos, agimos como animais, nós agimos irrefletidamente, não pensamos antes de agir. Olha só. Então, ela está falando o quê? Ela traz, especialmente no livro Atitudes Renovadas, controle das emoções. Aquelas emoções básicas, alegria, raiva, medo, tristeza, que a gente sente, que a gente não controla, elas vêm. O que a gente tem é que elaborar, entender que elas vêm, reconhecer, identificar, aceitar e dizer, mas eu não vou agir dessa maneira, eu vou escolher agir de outra. Aí eu vou exercer o meu livre-arbítrio, porque a emoção é a reação orgânica, né? Não tem como evitar. Agora, eu tenho, sim, como escolher o que fazer com ela, né? Então, eu tenho que elaborar esse pensamento, porque o pensamento, ele vai fazer o quê? O pensamento, gente, ele vai gerar sentimentos, vai gerar palavras, vai gerar atos, atitudes, porque tudo começa no pensamento, né? O nosso Emmanuel já disse. Então, encaminhando aqui para o viver, né? O último. O viver, nós estamos falando de comportamento. Observem a didática da espiritualidade, de Alcione nisso tudo, né? Vou trabalhando o meu sentimento para quê? Para ter respaldo para viver, porque o viver é o comportamento. São os hábitos. É mudar o estilo de vida da gente. O que é a vida? Jesus viveu. Não precisou escrever nada, né? Lá em João, João fala o seguinte, que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, que tinha falado, não ia ter livro no mundo que desse. Então, ele se preocupou em agir. Então, o evangelho, ele é vivo. Ele não é folha, não é página que se rasga, que se queima. Ele é vida, ele é testemunho. É o como eu vou passar por essa vida, o como eu vou me relacionar com as pessoas, como é que eu vou tratar essas pessoas, como é que eu vou conduzir minhas atividades no trabalho, no centro espírita, na minha família. É o como. O como é o como faz, é o fazer, é o verbo atuante, em ação, né? E por que é tão difícil essa tal dessa reforma íntima, que a gente chama também de transformação moral ou transformação interior, né? Por quê? Primeiro, nós passamos boa parte, né, de nossa vida estagiando aonde? Reino mineral, vegetal, animal. Então, a gente tem muito de matéria, muito de animalidade, muito de instinto ainda. Eles ainda nos dominam, né? Isso é uma coisa. Outra são os atavismos. Quando eu tenho uma dificuldade muito grande de resolver uma questão, digamos, eu sou uma pessoa muito ciumenta, provavelmente, se eu tenho tanta dificuldade para controlar, é porque isso não é uma questão só dessa existência. Eu venho trazendo, só Deus sabe de quantas. Então, é uma tarefa que exige realmente o esforço e a vontade. A vontade, o querer da vontade. Porque às vezes a gente tem até vontade, mas a gente não quer fazer nada. Eu tenho vontade de ser um atleta, mas eu não quero fazer nada, eu não me inscrevo na academia, então eu tenho que querer, é o querer da vontade. Né? Então, a gente lembra agora o que? Da passagem da multiplicação dos pães. Por quê? O que é que Jesus diz ali? O que é que Jesus faz para beneficiar aquelas pessoas, 5.000 pessoas ali há dias, sem comer, em sofrimento, né? E escutando o mestre junto com ele. Os discípulos querem dispensar as pessoas, porque a gente é assim, a gente quer se livrar do problema, né? Opa, vai todo mundo para casa, se vira, cada um vê onde é que pode comer, onde é que pode se alimentar. A gente é assim, né? Mas aí Jesus disse, não, vocês mesmos cuidem disso, porque Deus age pela própria criatura, né?
E aí, o que acontece? Aparece um rapaz com 5 pães e 3 peixes. Mas ele entrega na mão do Cristo. O que quer dizer isso? Eu não sei como fazer. Eu não tenho forças. Eu tento, mas não consigo. Eu me pego dizendo, não vou mais fazer isso a partir de agora. E 5 minutos depois faço o contrário. Pelo menos, acontece comigo. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer com isso que eu não dou conta? Jesus, toma aqui. Cuida disso para mim, por favor. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Né? A gente tem que se entregar nas mãos de Jesus. Foi isso que esse rapaz fez. Entregou aqui, ó. Olha, e a boa vontade dele de dar o pouco que tem. Todo mundo tem algo a dar. Eu posso ter uma expectativa enorme externa em relação a mim. Mas o que eu posso dar? Olha, eu só tenho isso. Mas isso que eu tenho, eu posso oferecer. Isso que eu tenho, que eu posso oferecer, que é tão pouquinho, Jesus vai multiplicar. Ele vai atuar. Através dos colaboradores, dos prepostos, dos nossos anjos guardiões. Ele vai potencializar. Ele vai traçar caminhos para que cheguem soluções que possam amparar aquilo, né? E aí o que acontece? Ainda sobram 12 cestos, depois de alimentar todo mundo. Ou seja, o retorno, a recompensa é muito maior. O que a gente recebe transborda nossa expectativa. Transborda amor dentro para a gente, né? Então, não pensemos o que somos, o que temos, ou que o que fazemos é pouco. É o que eu tenho. E é importante. Esse pouco que eu tenho é importante. Porque a espiritualidade pode agir nele, né? E aí, como será que estamos nos entregando a Jesus? Né? Será que nessa pandemia, que a gente tem muito medo, é normal, o medo é uma emoção básica, a gente sente, mas a gente tem que controlar. Será que qual é a emoção porque as emoções são em duplas, né? O par da emoção medo é a confiança. Eu estou com muito medo. A emoção par é a confiança. Se eu estou com medo é porque está faltando confiança. Se eu estou com medo da pandemia é porque está faltando Jesus. Eu não estou confiando em Deus, na espiritualidade. Não estou confiando que está tudo sob controle. Né? A gente tem que atentar para isso. E vamos ver como é que eu estou de tempo aqui. Vai me regulando, viu? Que eu falo muito, viu, Léo? E cientificamente, a ciência nos diz que nós temos influência na nossa evolução. 30% dessa influência vem de fatores genéticos, que a gente sabe que os fatores genéticos é da genética espiritual, olha lá. Dos fatores epigenéticos, ou seja, do que está em torno de nós, de onde nós frequentamos, a escola, a faculdade, a família. Mas 50% é de nosso estilo de vida. Então, o que a gente tem que mudar é o estilo de vida. Eu lembro de uma pesquisa numa empresa que eu estava trabalhando sobre plano de saúde, porque todo mundo usando muito e a conta alta. E aí apresentaram uma pesquisa para a gente, que foi feita numa empresa enorme, dizendo o seguinte, que as despesas com aquele plano de saúde poderiam ser reduzidas em 90%. Por que não acontecia? Por que não conseguia? Porque as pessoas, quando iam para o médico dizia assim, olha, vá caminhar, tomar muita água, tomar um banho de sol. Aí a pessoa, mas não tem um remédio, não? As pessoas querem tomar remédio. Não quer mudar a atitude, não quer mudar a rotina, quer tomar um remédio que resolva para ela, que é algo externo que resolva para ela. Tudo a gente só resolve de dentro para fora, né? E as pessoas não podem resolver. A evolução da gente é como senha de cartão. Intransferível, pessoal intransferível, né? Não tem jeito. Então, Jesus, que é esse mestre, né, esse professor e senhor, mestre e senhor porque ele tem autoridade, né? É o nosso modelo. Nós temos uma referência. Nós não estamos sem saber para onde ir. Nós sabemos, e já sabemos há muito tempo, né? Então, aqui nós fechamos o quê? A asa do amor.
né, com o viver. Nós fechamos tudo. Então, Alcione, diga, amor, pode falar. Quando você deu esse exemplo, né? Nós somos muito acostumados em querer sempre o fácil, em querer sempre o simples. É por isso que muitas vezes as pessoas adentram em algumas filosofias religiosas, né, já querendo a salvação, digamos assim, né? E quando chega no Espiritismo, aí vem o convite da reforma íntima, da transformação moral, e as pessoas tomam aquele espanto de dizer assim, sou eu que tenho que me corrigir, né? Aí faz referência ao nosso tema, né? De Isso. meditar, sentir, viver. E para viver é o agir, é a ação. Exatamente, E as pessoas exatamente. querem o fácil. E o mestre, como você muito bem referenciou, diz assim, eu já fiz a multiplicação, eu já mostrei como é que se serve, agora é a vez de vocês. Isso, a gente pode, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? E nós, por que que Jesus, olha como Alcione termina o livro, último parágrafo do livro, gente, último, diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então já está dizendo que vai ser uma caminhada que a gente tem que carregar a cruz, né? Mas seremos consolados. Há uma esperança aqui, uma vida futura, tudo vai dar bem, vai estar tudo certo, né? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A gente só consegue isso tudo com a humildade, o autoconhecimento, o reconhecimento, né, do que nós precisamos mudar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Os discípulos sofreram muita perseguição, Jesus preveniu muito sobre isso, mas disse o quê? Eu estarei convosco. Não se preocupe quando tiver que se defender, porque as vozes falarão por vocês, não são vocês que vão falar. Então a gente recebe ajuda, a gente recebe amparo, mesmo se a gente saber. Agora a gente tem que estar sintonizado, né? A gente tem que estar aberto. Porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Então está dizendo assim, não vai ser fácil não, vai ter dor, vai ter dor. A gente não se equivocou em algum momento, a gente tem que se reajustar, né? Mas esse não é o fim, né? E aí tem uma mensagem muito importante para nós espíritas, especialmente nessa situação coletiva que a gente está vivendo, uma aflição atual coletiva, digamos assim, que é um planejamento, os cristos estão sabendo o que está acontecendo, está nas mãos deles. O problema é se estivesse na mão da gente, né, Léo? Mas está na deles. Conduzir. É necessário, é um momento necessário, né? Então, nós, como espíritas, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós temos que, nesse momento, em vez de polarizar, polemizar, se entristecer, ser pessimista, ver o lado ruim, a gente tem que apaziguar, a gente tem que consolar, a gente tem que esclarecer, a gente tem que dar esperança. Jesus conta com a gente para isso agora, nesse momento. E o que é isso? É o testemunho. Testemunho não é mais das feras, não. A gente não vai ser comido por nenhum animal, pelo menos de praxe, não. É difícil, né? Então, o que a gente precisa é... Que testemunho está sendo pedido para a gente? Esse é um testemunho enorme, num momento crucial. Quantas pessoas estão desesperadas? E a gente pode contribuir com a nossa calma, a gente regula o outro. Eu me mantendo calmo, aí trazendo um pouquinho da psicologia positiva, eu me mantendo calmo, a gente chama, eu regular o outro, a emoção do outro, com a minha calma, me mantendo calma, o outro naturalmente perto de mim vai se acalmar também. Agora, primeiro é a gente, né? Primeiro tem que começar na gente. Então, é esse comportamento, né? E essa fraternidade, essa solidariedade, e pensar em todos, não só pensar em um, é muito importante nesse momento, realmente. Acima de tudo, o amor a Deus, né? As leis naturais. Deus está cuidando de tudo. A gente lê o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente se encanta. O trabalho desses espíritos, o trabalho do Filomeno de Miranda, Ismael vindo se reunir com eles para fazer orientações,
né, com representante. Vem, olha, é uma coisa tão bonita o que é feito, que se a gente realmente se informasse mais sobre isso, a gente ia ficar constrangido de não fazer uma pequena parte, uma pequena parcela, que é a nossa própria redenção, e naturalmente fazermos, colaborarmos com a redenção dos outros também, né? Então, nesse sentido, o NEP é o encontro com a essência, é um projeto de Jesus, né? É um projeto, até hoje os espíritos evoluídos, há escolas, diz Humberto de Campos, creio que na Boa Nova mesmo, aqui nesse livro, sendo abertas o tempo todo na espiritualidade, para estudar Jesus. Se esses espíritos evoluídos precisam, imagina a gente, né? Então, o compromisso é grande, mas o amor que a gente recebe, as recompensas são enormes, né? De forma que quando a gente passa por uma situação desafiadora, se passa com o Cristo, com Ele, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, como é que eu passei por isso? Como é que eu suportei? Né? Estava carregando a gente nos braços, né? Com aquela historinha da pegada de areia, né? Então, eu vou finalizando minha fala, né? Dizendo da minha alegria de estar com vocês, viu, Léo? NEP, Caminho, Verdade e Vida. Um beijo. Depois eu quero conhecer as carinhas, né? Participar entrar em alguma reunião de vocês e conhecer as carinhas. Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Muito grande. Vida Então, longa a vocês. referenciando aí, né, as palavras da Cris, justamente nesse período que a gente está vivendo, justamente essa época de pandemia, né, onde as pessoas têm muito medo, têm muita insegurança, é de os estudantes do Evangelho colocar o estudo em prática, de nós vivermos os ensinos de Jesus, não é, Cris? Da gente ir à ação. Já conhecemos as palavras, nunca na história da humanidade se falou tanto em Jesus, em diversas filosofias religiosas cristãs. Agora, precisamos definitivamente sentir isso que a gente conhece, meditar e colocar em ação. É viver. Viver como Jesus viveu, né? Amando, tolerando, perdoando e trabalhando sempre em favor do próximo, e como referenciado pelo livro da Cris, saber que muitos elogios não vão vir, não. Pelo contrário, vão vir perseguições, vão pessoas falar mal, mas é fazer como que o de Jesus fez. Fazer o bem. Mesmo que não venha as recompensas que a gente gostaria, mas fazer o bem sem esperar. Leozinho, olha uma coisa que Jesus diz aqui na última aparição física dele, aqui no livro Quando o Amor Veio à Terra, é de Djalma Argolo, não é uma psicografia, tá? Ele diz o seguinte, ó, mantive estrita fidelidade ao Pai Celeste. Assim, posso me colocar diante de todos como um padrão a ser seguido. Ele já fez a caminhada, né? E por quê? Me mantive fiel ao Pai. Né? Então, é como você disse, já está tudo em nossas mãos. Né? Precisamos realmente tomar decisão. Trabalhar. E trabalhar com o que a gente tem, como você colocou trabalho. no exemplo, né, da cesta. A gente pode dizer assim, Senhor, eu tenho isso aqui, eu consigo trabalhar e servir com isso daqui, né? Tem gente que espera a condição perfeita, o dia perfeito. Aí vai dizer, Senhor, eu tenho assim. Pode, Jesus diz. Serve. Vai trabalhar. Né? Não precisa esperar para trabalhar, eu tenho que trabalhar esperando. É o contrário, né? Então, eu quero agradecer a Cris, será um grande prazer receber você em nossos grupos de estudos, né? Aqui abrilhantando cada vez mais o nosso entender e refletir as mensagens do Mestre Jesus. E antes de nós irmos para mais uma bela canção do nosso amigo Gabriel, eu quero convidar a nossa amiga Nice, que é do Centro Espírita de Apodi, o Centro Espírita Nova Vida, que também é integrante do nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas, para fazer a nossa prece de encerramento.
Boa tarde a Boa todos. tarde, Nisso. Primeiro, gratidão, Léo, pelo convite de participar do evento, né? Poder aqui assistir a apresentação de Cris, que foi assim muito boa, muito significativa para que nós consigamos avançar cada dia mais nos nossos estudos, nas nossas práticas, né? Transformando o amor em ação. Né? Então, vamos à nossa prece de encerramento. Convido a todos para meditarmos a figura do nosso Mestre Jesus. Ele está impondo as suas mãos sobre nossas cabeças, está irradiando muitas energias positivas, seu amor, sua luz em forma de amor, e esse amor está nos alcançando, alcançando o nosso planeta, os nossos corações. E assim, Jesus, como está em João, o Senhor nos diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos gratos por essa oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo dia a dia. E que nós consigamos, Mestre, seguir o seu exemplo, sermos cada dia melhores. Pois cada um de nós queremos crescer, evoluir para o bem. E em seu nome, Mestre Jesus, em nome da pleiade de espíritos que acompanham o nosso tão amado planeta, vamos encerrar o nosso evento da tarde de hoje com muita luz, com muita paz e com muitas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Quero agradecer a Nisso mais uma vez, e antes da gente ir para mais um momento de arte, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco, agradecer à equipe técnica da Seridó Espírita, que por sinal está com a Web TV Ser Espírita. O link está aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa live, para que vocês também possam se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que acontece pela Seridó Espírita. Também convidar a vocês que se inscrevam em nosso canal aqui no Instagram para ficar por dentro do que acontece no nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Agradecer ao Denilson, agradecer a Nice, ao Gabriel e à nossa convidada, a Cris. Então, nesse momento, agradeço a cada um de vocês e vamos para mais um momento de arte para encerrar a nossa live comemorativa de um ano do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.